Já o ministro Fernando Haddad comentou nessa semana que o juro já poderia ter começado a cair no mês de março. Ele almoçou com Campos Neto na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária, mas não deu muitos detalhes sobre esse encontro. Apenas disse que o presidente do Banco Central apresenta seus argumentos e ele, enquanto ministro da Fazenda, apresenta os dele na conjuntura econômica do Brasil. Mas que o sentido dessas conversas é sempre convergir, porque tem uma relação pessoal e institucional que exige encontros periódicos que são feitos com muita naturalidade. Paula, a gente está nessa expectativa a respeito da definição da taxa de juros. A gente tem comentado bastante, inclusive expectativas do mercado ao longo de todos esses últimos dias sobre a possibilidade do Banco Central dar algum sinal, alguma pista de para onde que vai a política monetária, provavelmente sinalizando que deve haver algum corte de taxa de juros em agosto. Inclusive, o mercado acaba precificando bastante essa possibilidade de corte em agosto, embora alguns atores do mercado acreditam ainda que corte mesmo só vai vir em setembro. Justamente, Paula, pelo fato de que o Banco Central não toma nenhuma medida assim de supetão, ou sem sinalizar pelo menos para onde vai. E o Banco Central, na última reunião, a gente lembra, ele não deu nenhuma sinalização de que poderia começar o aperto monetário, muito pelo contrário, disse que talvez a conjuntura ainda inspirasse um pouco de cautela e talvez houvesse até mesmo mais um aperto monetário. Claro que todos os indicadores estão mostrando a inflação para baixo, a economia brasileira está num cenário um pouco mais tranquilo, teve a revisão do Outlook por parte da Standard & Poor's, então todo esse cenário inspira a necessidade de corte de juros. Claro que também tem bastante pressão por parte dos empresários, por parte até mesmo do governo, pressão para que haja a redução da taxa de juros, mas nesse sentido e nesse cenário haveria espaço para corte de juros. Mas como o Banco Central não tem um histórico de tomar decisões sem sinalizar, é muito provável que apenas em agosto haja uma sinalização. Mas se essa sinalização, Paula, isso é importante a gente destacar, se essa sinalização não vier agora na reunião de hoje, nesse comunicado, ela poderia vir só em agosto e aí sim abrindo espaço para a queda de juros em setembro. O que os economistas têm falado é que mudar 0,25 ou 0,5 ponto percentual já em agosto não vai fazer tanta diferença efetivamente, mas cria um cenário de melhora, cria uma sensação, um efeito psicológico até de melhora no ambiente e isso sim pode melhorar o ambiente econômico aqui no Brasil. Exato, Felipe. Há aí uma grande expectativa justamente pela questão do comunicado, né? Nós vamos saber logo mais, depois do fechamento do pregão, às 6 horas da tarde, 6h30, por volta das 6h30, como de praxe aí, o comunicado que todo mundo aguarda, né? Em justamente entender a sinalização, os próximos passos aí que serão tomados pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, justamente para trazer aí num horizonte, né, a visão justamente da diminuição do aperto monetário. Você trouxe muito em relação, Felipe, se não será neste comunicado, se virá no comunicado do próximo mês. A gente vê que a pressão continua em cima de Roberto Campos Neto. O tom já foi até maior, inclusive, antes da outra reunião, e se surpreendeu ali justamente que Campos Neto, né, na figura dele, claro, a gente sempre fala aqui na figura dele, porque as críticas vêm muito em cima do tom da figura dele, mas na verdade, uma decisão ali pelos diretores do Banco Central. O Banco Central, na última reunião, ainda assim veio com um comunicado mais hawkish do que se esperava, apesar de toda a pressão por parte do governo e também por parte ali da iniciativa privada. Essas pressões, elas não fizeram nenhuma alteração na parte ali da condução da política monetária, ao contrário, né, a condução continuou sendo técnica mesmo com todas as pressões. Hoje o cenário já se desenha diferente, não seria aí, né, essa mudança, se vier a acontecer, pelo menos tirando aquela última frase, né, do último comunicado, no qual dizia que o Banco Central não hesitaria em voltar a subir juros caso fosse necessário. Há uma grande expectativa que, se isso venha a acontecer, não seja por uma pressão política ou por uma pressão também por parte
parte ali, a gente viu até, relembra, né, recentemente, a própria Luísa Trajano naquela conversa direto ali, representando o setor varejista, tendo aquela conversa direta com o Campos Neto, fazendo um apelo ali para ele. Se isso vier a acontecer, não é por conta destes apelos, e sim por conta de um cenário, né, mais ali que se mostra desenhado mais favorável para isso. Temos ainda núcleos de inflação que tem ainda que ser olhado, mas o IPCA, né, os últimos dados como todos já mostram um processo de uma inflação menor, né, de um processo de uma queda nessa inflação, apesar dos núcleos ainda serem fatores que precisam ser olhados com atenção. Um outro ponto também importante é os últimos dados do próprio PIB, enfim, a conjuntura como um todo, a entrada de fluxo estrangeiro no Brasil, ajustando ainda mais o câmbio, favorecendo justamente ali o real, e tudo isso são pontos que precisam, né, ser levados em consideração também nessa conjuntura, é isso que eles estão fazendo. Então vale reforçar que se o comunicado vier dovish, né, Felipe, ou se vier ali, vamos dizer, que traga alguma sinalização, não foi por pressão política e nem foi por pressão ou pedido, né, apelo ali do setor privado, e sim pela conjuntura dos dados econômicos.